Fala, meus amigos, como é que vocês estão neste domingo? Eu espero que bem, felizes e esperançosos, assim como eu, com a atitude do presidente Bolsonaro na última sexta-feira. Aliás, que dia foi aquele, hein, meus amigos? Há muito tempo, grande parte dos brasileiros, eu tenho certeza, aguardava por esse dia. O dia em que o presidente Bolsonaro daria um basta nas atitudes e nas determinações do ministro Alexandre de Moraes e não mais cumpriria elas, assim como ele falou no último dia 7 de setembro de 2021. Então era um dia realmente muito aguardado aí por muitas pessoas, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos bater um papo sobre o artigo 142, sobre os possíveis desdobramentos aí da posição do presidente Bolsonaro, da atitude do presidente Bolsonaro em não cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Vou responder algumas perguntas que eu recebi nas minhas redes sociais, como por exemplo, o presidente Bolsonaro, legalmente falando, pode sofrer um impeachment, um processo de impeachment por conta dessa atitude? Então essas e outras questões a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Desde já eu peço que você compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se se você ainda não for inscrito e coloque um comentário aí embaixo, diga de onde você acompanha o canal, de onde você apoia o presidente Bolsonaro, tá certo? Então vamos lá. Respondendo aí a pergunta principal, né? Eu vi até alguns canais de direita falando sobre isso, sobre um eventual processo de impeachment do presidente Bolsonaro, né? Que ele poderia sofrer por não cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que determinação judicial, ordem judicial é a mesma coisa, se cumpre, tá certo? E na figura do presidente Bolsonaro, não cumprindo uma determinação judicial, pode sim sofrer um processo de impeachment devido à lei de responsabilidade. Bom, acontece que o presidente Bolsonaro ele não é bobo, tá? Ele está no sistema ali há mais de 27 anos, quase 30 anos, é muito bem assessorado, ele sabe o que faz e sabe o momento de agir, tá certo? Então ele não ia fazer uma besteira dessa de incorrer em crime de responsabilidade e sofrer um eventual processo de impeachment. Acontece que havia determinação para que ele fosse depor presencialmente, tá? Algo absurdo, nunca aconteceu com outro presidente, etc. O próprio STF está trabalhando remotamente e determina que o presidente vá depor presencialmente, né? Numa clara, ali na visão de muitas pessoas, intenção de humilhar o presidente e não de fato de colher o seu depoimento, porque isso poderia ser feito de outros métodos, né? Por exemplo, a PF poderia ir lá no Palácio do Planalto conversar com o presidente, ou poderia ser por escrito, né? Enfim, há várias maneiras aí, mas o ministro Alexandre de Moraes preferiu determinar que o presidente fosse lá presencialmente. Bom, o presidente, sabendo da intenção do ministro Alexandre de Moraes, não obedeceu de imediato à determinação dele. Então, no último minuto, estourando o prazo para que o presidente cumprisse a determinação do ministro, ele entrou com um recurso contra a decisão do ministro Alexandre. Tá certo? Então, ele entrou com um recurso, obviamente ele sabia que o Alexandre de Moraes ia negar o recurso dele, e foi o que aconteceu minutos depois, né? Talvez aí uma decisão recorde do ministro Alexandre de Moraes, ou de um ministro da corte, em negar aí o pedido do presidente Bolsonaro. E agora a gente vai aguardar os desdobramentos disso aí. O que o STF vai fazer? Provavelmente esse assunto ele vá para plenário, tá certo? Então o plenário do STF vai decidir essa questão, vai deliberar sobre isso e decidir essa questão. E aí é um ponto muito importante, porque nós temos dois ministros lá alinhados com, não alinhados com o presidente, mas alinhados com a Constituição, tá certo? Alinhados ali com a verdade, alinhados com a realidade. E a realidade é que nenhum outro presidente na história foi depor presencialmente em algum inquérito, né? Essa é a realidade. Então a gente teria que seguir a lógica que não está sendo aplicada ao presidente Bolsonaro. E respondendo à pergunta, não, o presidente não pode sofrer um impeachment justamente por isso. Não é que ele não cumpriu, legalmente falando, tá? Não é que ele não cumpriu a determinação judicial. Ele recorreu, né, antes do prazo estourar. Então, ele não deixou de cumprir, ele recorreu, o recurso foi negado e agora o Alexandre de Moraes vai determinar, acho que até já determinou, um novo depoimento, uma nova data, provavelmente presencialmente, né? Mas acredito não, o presidente ganhou um tempo com isso, tempo necessário para levar a questão a plenário do STF, onde a gente vai poder ver ali, acompanhar o voto de cada ministro e o que cada um vai dizer a respeito, tá certo? Em ano eleitoral, isso é muito bom para nós, para a direita. Bom, agora sobre a questão do artigo 142. O posicionamento do presidente Bolsonaro, na minha opinião,
Não é o que eu acho, não é a minha vontade, não é o que eu quero, né? Que exista esse desdobramento, que seja acionado o artigo 142, né, reposição de lei da ordem. Eu acho que passou um pouco o momento disso. Por quê? Estamos em ano eleitoral. E, na minha opinião, a melhor maneira de consertar as coisas, a oportunidade ímpar que nós temos, é este ano, de eleger um Congresso para frear todas essas arbitrariedades. Sabemos que quem julga o Senado, aliás, quem julga o STF é o Senado. E se a gente eleger bons senadores, a gente pode frear todas as arbitrariedades que estão acontecendo. Mesma coisa na Câmara. Se nós elegemos bons deputados, nós podemos aprovar as pautas que o Brasil precisa, como, por exemplo, revogar a PEC da Bengala e aposentar compulsoriamente até 2026 5 ministros do STF, que poderiam ser indicados pelo presidente Bolsonaro. Com essa atitude, né, concretizando tudo isso que eu estou conjecturando aqui, a gente muda o Brasil e não precisa acionar o artigo 142. Então, continuando o que eu estava falando, acredito que o posicionamento do presidente Bolsonaro tem, assim, um direcionamento, digamos assim, para o artigo 142, para a reposição da lei e da ordem. Porque, veja só, o fato dele não cumprir, entre aspas, uma decisão judicial, aprova isso. Porque, veja só, nenhum outro presidente na história teve tantas decisões canceladas e revogadas pelo próprio judiciário na figura do STF. Assim como nenhum outro presidente na história descumpriu uma decisão judicial. Então, é o que o presidente Bolsonaro sempre vem falando. Se eles vão jogar fora das 4 linhas, eu também posso jogar. Embora eu não queira. Né? E embora essa atitude em si do presidente foi dentro da regra do jogo, foi dentro das 4 linhas. Como eu disse, ele recorreu da decisão minutos antes do prazo expirar. Isso fez parecer que foi um descumprimento da decisão judicial, mas de fato não foi. Né? Ele apenas recorreu no último minuto ali. Realmente, foi um ar de descumprimento e se a gente for levar no aspecto geral, foi um descumprimento e foi um basta, foi um sinal de basta. E abre um precedente muito grande para as outras pessoas e para outras decisões. Então, a partir de agora, toda e qualquer decisão que parecer manifestamente, claramente ilegal, poderá ser descumprida. Não, peraí. Assim como o presidente não cumpriu a decisão do ministro Alexandre, eu também não vou, porque isso aí não é cabível, não está escrito em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar da Constituição, onde é que o ministro pode abrir um inquérito, presidir um inquérito, figurar como acusador, juiz e vítima ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Então, essa atitude do presidente Bolsonaro é muito importante, muito grave, porque mostra para o brasileiro que não está tão antenado assim com a política, que estão ocorrendo arbitrariedades por parte do judiciário principalmente. Então isso vai esclarecer a população, vai acordar as pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo, ou por falta de tempo, por falta de interesse, ou por qualquer outro motivo. Isso é muito bom. E para finalizar, pessoal, eu acho que o presidente Bolsonaro vai aguardar os desdobramentos dessa questão, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a deliberação e a decisão do plenário do STF, para então ele tomar uma decisão e a partir disso tomar uma ação ou não, tá certo? Porque, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro sabe o que faz. Em segundo, talvez mais importante, ele sabe quando fazer. Então, embora muitas pessoas critiquem o presidente por não estar fazendo nada, ou por não tomar uma ação, por não tomar uma atitude, etc., gente, nós temos que entender que o presidente está lá há mais de 30 anos. Ele conhece o sistema, sabe como funciona, ele sabe o que faz, é assessorado por pessoas muito técnicas, competentes, tem acesso a informações que nós nunca nem vamos sonhar em saber, em ter essas informações de Estado, sigilosas. Então ele sabe o que faz e, mais ainda, ele sabe o que fazer. Então cabe a nós confiar no presidente Bolsonaro. Nós chancelamos aí o nosso poder a ele, delegamos o nosso poder a ele, a vontade popular, o voto majoritário de muito mais de 60 milhões de pessoas. Então nós temos que confiar no presidente Bolsonaro, né? Sem imediatismo, sem alarmismo, sem essa ansiedade toda de querer que ele decrete logo o artigo 142, etc e tal. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas vai acontecer no momento certo. E o momento certo não é o momento que eu acho, o momento que você acha, que o fulano acha, que o outro youtuber acha. O momento certo, quem vai decidir é o presidente, juntamente com a sua cúpula de confiança. Tá certo? Então,
Acredite e confie no presidente Bolsonaro, é o que nós temos que fazer. O melhor a ser feito será, mas no momento certo. Então a decretação de artigo 142 pode acontecer ou não. Como eu falei, esse basta, essa atitude do presidente encaminha para isso. É um sinal, né? Pode ser um sinal para a população, como também pode ser um sinal para o judiciário. Um sinal para aquelas pessoas que insistem em rasgar a Constituição, que insistem em rasgar o Estado democrático de direito e pôr em risco a nossa democracia. Um sinal de que ele pode fazer e de que ele tem o povo e as Forças Armadas ao seu lado. Então sejamos pacientes, vamos confiar no presidente e é isso. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa e deixe o seu like, isso é muito importante e não custa nada. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.